irmãos, eu quero falar para vocês que nós estamos aqui em Braz de Pina, né? Aqueles que estão aos nossos arredores, né? Cordovil, né? Bom Sucesso, né? Aqui pela Avenida Brasil, todos esses arredores aqui da Graúna 224, será um prazer recebê-los aqui, tá certo? Venha aqui, nós vamos recebê-los de braços abertos, tá bom? Então o que eu quero dizer também para você, nós fazemos várias campanhas aqui, campanhas de doação de roupas, nós fazemos campanhas de doação de brinquedos. Então agora, no momento, nós estamos tentando conseguir brinquedos, né? E daqui a um tempo vai vir o Dia das Crianças, então a gente levar brinquedos em determinadas crianças que estão necessitando, né? Estão também vivendo no alento junto com seus pais, né? Então é uma oportunidade de a gente ajudar de alguma forma. E você que quiser contribuir com qualquer coisa, também nós aceitamos. Mais uma vez, sempre falo a vocês, que não vamos pedir aqui o seu carro, a sua casa, o seu aluguel, nada disso. Aquilo que o irmão, o amigo quiser nos ajudar, vai ser um prazer receber, e o irmão vai ter a comprovação de que nós estamos agindo. Meus irmãos, era hoje a continuidade do estudo que nós estamos fazendo em sofonias. No entanto, tive muitos problemas essa semana. A minha irmã foi internada, teve que ser operada às pressas, de uma certa forma. Então, dada essa situação, eu não tive um tempo hábil para fazer o estudo que eu precisaria. Mas foi, de certa forma, também foi muito bom para mim, porque eu fiz outra coisa. Eu aprendi uma outra coisa também, até nessa situação. A gente sempre, quando a gente está numa situação dessa, é onde a gente se apega com Deus, né? A irmã Elizabeth Teixeira, né, minha esposa querida, né? Ela falou aí do oferecer o outro lado e tal, aquela coisa, mas também não é só o físico, né? Pá! E você, agora dá aqui, ó, pá! Não é isso. É também de você abrir oportunidades. A pessoa fez uma coisa que não foi boa para ti e tal, você abre uma segunda oportunidade lá, para a pessoa dar. Mas esta oportunidade, desta vez, tem que ser observada, com cuidado, ver se realmente a pessoa se arrependeu, tá? Eu quero convidar os irmãos, eu vou fazer questão de abrir a palavra de Deus, porque eu vou falar uma coisa para vocês que é um segredo meu. Toda vez que eu abro a palavra de Deus, é como se eu estivesse abrindo a palavra de Deus, uma leitura que eu nunca tivesse lido. Que cada vez que eu abro, é uma emoção a mais, é uma alegria a mais. Então, eu vou pedir a vocês que abram num lugar que quase ninguém conhece, o Salmo 91, né? Olha só, é um salmo conhecido, né? Conhecidíssimo, mas os irmãos vão entender daqui a pouco porque eu estou falando nele, tá certo? Abriram? Então vamos lá. Lá diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Daqui, meus irmãos, eu vou num segundo texto, porque eu liguei esse texto ao Salmo 91, e que é muito interessante que nós aprendamos com outros pregadores, com outras pessoas importantes. Aqui eu vou ler um texto de Charles Spurgeon, um pregador sensacional, né? Que tem textos maravilhosos, mas ele diz assim, também no Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Bem.
Então diz assim, ó, o cuidado, mesmo exercitado sobre objetos legítimos, se em excesso, tem em si a natureza do pecado. O preceito de evitar cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós, repetidas vezes, e é reiterado pelos apóstolos. Este é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver a transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus e de que confiamos em nós mesmos em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Vamos dar uma pausa aqui no texto. Então, o que está dizendo aqui Spurgeon? Ele está dizendo para você que a palavra de Deus, que quando nós confiamos em Jesus, confiamos em Deus, nós temos que confiar e ter a certeza de que estamos sendo guardados e cuidados. Nós não podemos falar, eu estou sendo, Deus sabe, Ele cuida de mim, mas por dentro está falando, será? Será que Ele está cuidando de mim? Não, nós temos que confiar verdadeiramente, nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Essa semana, como eu disse a vocês, eu vi a minha irmã, o coração, ela estava com um problema cardíaco, e que o coração dela batia 60 vezes por minuto, e daqui a pouco pulava para 240 batidas por minuto, como se ela tivesse corrido, 3 km sem parar, em velocidade potencial. Isso fazia com que, quando voltasse a perder-se, de certa forma, uma consciência, né? Perdesse também a cognição, sentido cognitivo, não entendendo nada que a gente falava, porque vai muito oxigênio para o cérebro, daqui a pouco derruba, para de chegar o que estava chegando, daqui a pouco volta de novo. Perigosíssimo. E nós recorremos a Deus e confiamos nele. Ela confessou-me hoje, que eu fiz visitá-la novamente, ela está, graças a Deus, fizeram uma intervenção cirúrgica nela, colocaram-na com um marca-passo dentro dela, e agora ela está indo bem. E ela hoje falou que pediu a Deus mais uma oportunidade. Lembra do que a irmã Isaac falou, de um lado? Ou seja, cada vez que você faz uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, quando você não confia em Deus, quando você não confia em Jesus, você está dando um tapa na cara dele. Você é um daqueles que está falando assim, eu não confio em você, e tá. Lembra de um soldado que deu no rosto de Jesus? Nós, de certa forma, somos assim. Quando não confiamos que, quando ele derrubou o sangue dele por nós, não valeu de nada. É assim que acontecem as coisas. As pessoas passam, eu confio em Deus, eu sei que Ele está fazendo por mim, mas vai para casa, meu Deus, com ansiedade. Claro, é natural o medo, é natural que nós fiquemos apreensivos, mas também, quando você confia em Deus, de forma verdadeira, tu tens a graça. Amém. Claro, nós sabemos que tudo corre de acordo com a vontade de Deus, né? Mas se nós colocarmos verdadeiramente a nossa vida na mão dele, a probabilidade dele fazer o que ele fazia na época que ele estava aqui neste mundo
é muito grande, porque ele está mostrando o poder dele. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que as pessoas estão fazendo tudo quanto é tipo de coisas que não podem fazer. Aí o meu estudo de Sofonias, o mundo está hoje igualzinho na época de Sofonias. As pessoas fazendo errado, as pessoas não querendo ouvir a Deus, né? Lembra da parte do silêncio que eu falei no Sofonias? Em que as pessoas, quando eu falo assim, quem fala junto com o outro, ninguém ouve ninguém. Ou seja, se Deus quer lhe dar um recado, seja via a palavra de Deus, sobre a sua palavra, sobre um texto bom como esse do Spurgeon, ou como um pastor, como o pastor Marcelo Parreira, a pastora Luciana, ou a irmã Elizabeth Teixeira, trazendo a palavra, ou tantos outros que trazem boas palavras no canal, né, da Unicristo, tem tantos irmãos e pastores trazendo ótimas palavras. E se você falar junto, você não escuta. E você escutando, você fazendo um silêncio. Como é que você faz o silêncio hoje? É você deixando de o tempo todo estar no celular. Pessoas vão para o almoço, estão botando o garfo na boca e está ali com o celular. Não para um segundo. Não para um segundo. O cérebro está... Hoje já é descoberto por um psiquiatra brasileiro um negócio chamado síndrome de pensamento acelerado. A pessoa não para de pensar. Por quê? E como ela não para de pensar e fica nesse moto contínuo, ela não ouve a Deus. Seja por quais meios seja. Né? Um dia eu vou lhes contar o meu testemunho. Eu cheguei a Jesus por uma pessoa que eu jamais imaginaria. Então, meus irmãos, prestemos atenção no que Deus vem falando. Então, ele diz assim também, continuando, né? Assim, ó. Este é um preceito que não pode ser negligenciado sem o viver a transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus. Eu já tinha parado nisso. E de que confiamos em nós mesmos em vez de confiarmos nele, para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Somos tentados a pensar que aquilo que gostamos, ele esquecerá. Trabalhamos para carregar nosso fardo cansativo, como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Meu Deus do céu, veja que texto maravilhoso. Ele está dizendo aqui que nós não confiamos naquilo que eu falei, no seu sofrimento, né? no carregar a cruz, no derramar seu sangue. E quando ele derramou o seu sangue por nós, nós hoje, depois de 2000 e poucos anos a mais da época dele, nós deveríamos confiar nele. Vimos tantas obras de Deus neste mundo, ainda hoje nós vemos, eu não estou falando de charlatanismo, eu estou falando de situações reais. Aqui nós temos a pastora, né, Luciana, que foi salva por Jesus, quando todos os médicos diziam, tu não vai passar do tempo. E nós vimos, através de orações desses pastores, que o pastor Marcelo e nós conhecemos, né, aqui pela Unicristo, oraram, muitas pessoas de várias partes do mundo oraram. Esse é o poder de Deus. Essa é a atitude que você tem que tomar, entregar realmente a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele e você terá a sua vida transformada. É maravilhoso, irmãos. E quando você abre a Bíblia,
Por mais que você lê, vou ler Mateus, aí lê o Mateus, eu vou ler Mateus, vou ler Lucas. Tu pode ler 10 vezes Lucas, é como se você estivesse lendo a primeira vez, porque cada vez tu é enchido de uma outra forma. Deus te enche de um azeite diferente, olhando aquele texto de uma maneira diferente, olhando aquelas palavras de uma maneira diferente, e você vai enchendo e se cobrindo e se, vamos dizer, como disseram nossas irmãs e pastora, de ser cada vez mais se enchendo de pequenos cristos dentro de você. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, pela vida da minha irmã, pela vida daqueles, e orar também pela vida daqueles que se salvaram, e infelizmente aqueles que não conseguiram chegar a termo, se salvar nas águas lá do Rio Grande do Sul. Que Deus dê alento àqueles que ficaram, aqueles que estão numa situação difícil, meus amigos, meus irmãos de pátria, irmão de estados, aqueles que estão ajudando, dê a eles, Senhor, forças, ajude-o, Senhor, eu confio em Ti, eu tenho certeza que Deus está colocando a mão para salvar muito mais pessoas. Amém. Independente de credo, independente de partido político, independente de opinião política, independente de qualquer coisa. Mas que eles possam vir também a enxergar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que eles possam enxergar em Deus um ser que está ali para amá-los. Ah, mas isso aconteceu comigo, como é que Ele me ama? Meus amigos, muitas coisas não são feitas por Deus só. Né? É como se você falasse assim: poxa, como é que o forno queimou o pão? Né? Como é que o padeiro deixou queimar o pão? Se o forno está desregulado, se o cara que fez a mecânica lá regulou errado, ele vai queimar o pão. O padeiro não tem nada a ver com isso. Então, Deus nos habilitou com inteligência, nos habilitou com uma série de atributos para que nós pudéssemos levar tudo a bom termo. Infelizmente, isso não acontece na realidade. E muitas vezes essas coisas não são culpa de Deus. Não é? Então vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez por este dia. É maravilhoso estar falando sobre a Tua palavra, falando sobre as Tuas benesses para nós, Senhor, falando do Seu real socorro, Senhor, hoje em dia. Pai, vamos confiar, que nós possamos confiar sempre em Ti, de estarmos sempre entregando as nossas vidas e colocar na Tua mão, e saber que Tu nos guarda com amor e carinho, e que nos enviaste o Vosso Filho Jesus Cristo para nos salvar e mostrar na prática, na real prática, como Tu querias que nós fôssemos todo momento. Infelizmente, nem todas as vezes conseguimos, mas nos esforçamos, vamos nos esforçar para cada vez mais chegarmos mais perto das atitudes de Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vou trazer aqui o pastor Marcelo Parreira